Aleluia, povo de Deus! Onde é que nós estamos? No monte. Hoje é o nosso 10º dia de 12 que estamos aqui clamando, orando pelas nossas ovelhas, pelo Brasil, pelas nações, para que Deus nos abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Ontem nós demos um susto nas pessoas, né? Eu acho, né? Nós não oramos, nós não mandamos vídeo, nós não postamos nada para ninguém. Porque Deus determinou que fizéssemos isso assim que eu saísse da igreja, não fizesse nada. Porque Deus queria dizer para todos que Ele está prestes a se calar e a deixar de falar com muitos. Hoje é 21 de outubro, 1 Samuel capítulo 2, Deus chama a atenção do profeta Eli, principalmente porque os seus filhos estavam cometendo pecados terríveis no meio da nação e o pai não chamava a atenção como deveria chamar. E ele diz: porque vocês me desprezaram, eu também vou desprezar vocês. Ontem à noite estivemos aqui no monte, mas Deus não permitiu que postássemos nada ontem. E Deus trouxe esse seguinte pensamento para mim e para você entender. E se Deus deixar de falar? E se Deus desprezar a cada um de nós? Porque Deus sempre tem falado de alguma forma, através de um vídeo, uma pregação, um louvor. Mas quantos têm ouvido, quantos têm obedecido à voz do Senhor? E se Deus se calar em relação a você, o que você fará? Então busque a face do Senhor o quanto antes. Para muitos, na verdade, a gente não ter falado alguma coisa ontem, não ter ministrado, não ter postado um vídeo, não ter postado o alimento espiritual, eu tenho certeza disso. Para muitos, tanto faz. Alguém pregar, alguém ministrar, alguém cantar um louvor. Para muitos isso já não é mais importante. Ouvir a voz do Senhor, ouvir uma pregação, ouvir uma ministração que pode trazer libertação, transformação, cura, mudança de vida. Por outro lado eu digo, muitos não querem receber essas coisas, mas reclamam porque não tem essas mudanças, esses milagres, essas vitórias. Mas não sabe que tudo vai vir por ouvir a voz do Senhor. O interessante é que a palavra de Deus nos diz que a própria fé, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você diz que tem fé, mas a sua fé está baseada em quê? Se a palavra de Deus está dizendo que a fé vem por ouvir e ouvir a voz do Senhor, então se propõe a ouvir a palavra de Deus o quanto antes. Agora eu entendo muito quando lá em Isaías diz assim para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Porque poderá ter um dia que Deus poderá se cansar de muitas pessoas e se calar. Você já viu lá de Malaquias para o livro de Mateus, que tem sempre, em toda a Bíblia, tem uma página em branco? Você sabe o que representa aquela página em branco ali? Significa dizer que foi o silêncio de Deus por 400 anos. Em 400 anos não houve um profeta, não houve um sacerdote, principalmente os profetas. Eles ficaram sem ouvir a voz de Deus direta, que vinha por intermédio de um profeta. Mas pare e pense nisso, talvez agora para muitos isso é irrelevante, isso não é tão importante. E no entanto a palavra de Deus ela nos diz claramente que nos últimos dias muitos terão comichão, coceira no ouvido para não ouvir a palavra de Deus, se recusar a ouvir a voz do Senhor. E por outro lado estarão, digamos assim, acessíveis a ensinos de demônios e a doutrinas malignas. Vigiem. Enquanto muitos negam, rejeitam, desprezam, ouvir e buscar ao Senhor, ainda tem aqueles que são fiéis e que continuam buscando a sua face. De todos que dizem buscar ao Senhor, que dizem servir ao Senhor, eu acho que somente 10% dos cristãos, verdadeiramente, têm um coração disposto, têm um coração quebrantado, têm prazer de estar diante do Senhor, porque os 90% fazem quando quer, ouvem quando quer, fazem do jeito que quer. Vocês talvez não tenham noção do que é um sacerdote servindo na presença de Deus e Deus chegar para ele e dizer: eu tinha uma promessa para toda a sua posteridade, mas agora eu não tenho mais. Chega um momento que Deus diz assim: eu vou riscar o nome de vocês de tudo aquilo que eu poderia fazer, porque vocês me desprezaram e eu vou desprezar vocês. Queridos, em nome de Jesus,
Talvez algumas pessoas podem dizer assim, mas Deus não vai falar isso comigo. Não, eu também acredito que Deus não vai falar. Porque na verdade Deus já está falando há muito tempo e muitos não querem ouvir e muitos não querem obedecer. Então eu acredito que na verdade já esteja chegando para a vida de alguns o juízo. Tem muita gente que não está andando mais na direção de Deus, o Espírito de Deus já não age mais na vida de muitas pessoas. Então está chegando a hora em que Deus realmente ele vai se calar e vai vir o peso da ira dele. Dizem, eu estou buscando, estou servindo, estou ouvindo a voz do Senhor. Estão ouvindo, mas não estão obedecendo a voz do Senhor. Jesus falou para um homem morto, Lázaro, e ele ouviu a voz do Senhor e ressuscitou. Isaías capítulo 1 diz, se tu quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Palavra de Deus. Se tu quiseres me ouvir, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Oh, meus amados, e como diz as Escrituras, quem crê naquilo que eu digo, ele está dizendo, você me pedirá qualquer coisa e vos será feito. Se obedecer, se andar segundo a minha vontade. Meu Deus do céu. É tanta promessa, é tanta coisa tremenda que Deus tem para cada um de nós, mediante a nós ouvirmos, mediante a nós obedecermos. Então, como é que alguns estão dizendo que estão ouvindo e obedecendo e não acontece nada, e não muda nada, e não transforma nada, ainda por cima jogam a culpa sobre Deus? Na verdade, são as pessoas que não querem ouvir. E quando Deus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios, é exatamente isso, meus amados. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus, as pessoas não querem obedecer a Deus. Porque, na verdade, tudo aquilo que Deus disser para cada um de nós é acerca de obediência, temor, fidelidade, santidade. Isso não é agradável aos ouvidos de muitas pessoas. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada aos seus corações. Elas querem ouvir uma pregação que alimente os seus egos. Elas querem ouvir uma mensagem. Digam para elas indiretamente, continue nos seus pecados, continue nos seus erros, continue fazendo o que quer fazer, porque Deus te abençoará a si mesmo. Venha fazer uma campanha, venha fazer um voto e Ele vai te abençoar. Isso não funciona. Jesus não vem buscar a igreja com todo mundo dentro da igreja. Até porque todos os que estão dentro da igreja não estão salvos. Muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Veja bem como é que muitos estão procedendo, como é que muitos estão andando. E eu digo para vocês com clareza, Jesus vai vir buscar, na verdade, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que guardam a sua palavra, que andam segundo a vontade de Deus. São estes que o Senhor Jesus virá buscar. De todos os cristãos que existem na face da terra, se 20% se converterem e forem salvos, será grande a bênção.